Eu fui usuária do centro de reabilitação. Minha filha, foi usuária do centro de reabilitação. É um atendimento excepcional, não tem uma queixa, só elogios. Maravilhosa, a equipe maravilhosa. E o primeiro atendimento, pelo que eu entendi, eu vou tirar como referência Perfeito. o centro de reabilitação, porque eu conheço. Perfeito. Né? Aí é o primeiro atendimento. Isso. Você pode até colocar como interprofissional, certo? Que é o acolhimento do usuário, certo? E quando você faz esse primeiro atendimento, o usuário está presente também. Isso. E quando é um usuário que tem vocalização, que tem condições de vocalizar todas as suas necessidades, legal. Ou o seu responsável, certo? E aí você faz isso no centro de reabilitação. Mas o segmento não é interprofissional, É multi. é multiprofissional. Perfeito. Ao fono, ao Ao fisioterapeuta. fisioterapeuta, ao neurologista, quando, do mesmo jeito como você colocou, que a gente atende no IMIP, né, pacientes de longe, que vêm de madrugada, e eles vêm 3, 4 vezes para vários profissionais. O segmento, muito provavelmente, você teria condições de reduzir custos, Claro. reduzir o tempo do paciente e reduzir o tempo do profissional. E melhorar a eficiência, né? E a resolutividade do problema. Se você, quando fizesse esse primeiro atendimento, nesse plano terapêutico, você já identificasse quais seriam os próximos momentos que esse usuário viria e não viria para um único profissional. Já, porque eu fico imaginando rapidamente, que era o caso, fono e TO, por exemplo. Eu acho inconcebível você fazer fono e TO separado. Tem suas especificidades, mas é uma complementariedade imensa. E aí você otimiza o usuário, a vinda do usuário. Milhões, já tem vários estudos demonstrando que a interprofissionalidade, ela reduz tempo, reduz custo, aumenta a resolutividade, reduz erros. Sim. Que a gente tem um bocado de erros na área de saúde e a gente reduz esses erros por conta dessa complementariedade. As outras áreas que você colocou, mas pelo que você colocou, eu acho que tem a mesma similaridade, é similar, né? Que é o primeiro atendimento, é o acolhimento. Perfeito. Aí qual é o salto? Que já tem um grande potencial. O salto agora é começar, não precisa fazer tudo de uma vez, mas aí você pode organizar alguns atendimentos para que seu segmento já seja interprofissional. Perfeito. E tem muito potencial. E aí eu vou pular dessas áreas específicas, mas para qualquer área. Qualquer área, porque nós somos, enquanto indivíduos, complexos. Nenhum profissional dá conta da gente. Perfeito. Muito menos um paciente que chegue com alguma necessidade, não vou dizer nem problema de saúde, alguma necessidade. E aí a gente não tem, já ficou mais do que provado que a gente não dá conta da necessidade de nenhum paciente, um único profissional. Não existe esse cavalo do cão, ainda não tem o profissional transprofissional para poder dar conta um pouco disso, mas ainda não tem. Uma outra coisa que eu acho também que a gente precisa ver, quando você vai para o centro de reabilitação, você percebe isso porque o usuário está, né? Ou ele vocalizando ou um responsável por ele. Mas em outras áreas, quando você faz que você falou, as reuniões clínicas, Perfeito. certo? Essas reuniões clínicas não envolvem o paciente. Esse é um pressuposto básico da interprofissionalidade, que o paciente é o centro do atendimento. Então, ele tem muito como contribuir no seu plano terapêutico. Então, todas as vezes, o paciente tem que estar envolvido. Essa é uma questão básica, porque a interprofissionalidade coloca o usuário como foco, desloca o foco do profissional, porque a gente é autocentrado, e coloca a centralidade no paciente. Então, toda e qualquer terapêutica ou qualquer decisão, tomada de decisão que a gente fosse fazer, o paciente deveria estar presente também. Que às vezes a gente exclui o paciente com o nosso
poder e saber e a nossa prepotência técnica, e aí o paciente ouve, diz que está tudo bem e não faz, porque ele não tem condições, porque ele não entendeu. E quando ele está participando do seu processo de construção da sua terapêutica, ele vai dizer o que é que gosta, o que não gosta. Uma outra coisa que também você coloca, assim, muita gente, muitos profissionais, é impressionante. Não teve um paciente no CAAS que não tenha saído extremamente satisfeito. Ninguém nunca se queixou porque tinha muita gente. A gente tem vários problemas de psicologia e aí faz o acolhimento interprofissional quando tem uma necessidade individual, aí vai individual, vai uniprofissional. Psicologia tem muito isso e tem um sigilo também, né? Sim. E aí isso aí é colocado. Mas o usuário, quando a gente for trabalhar, quando a gente for organizar qualquer ação interprofissional, o usuário tem que estar participando desse processo. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser ouvido, a gente tem que ter que a gente chama uma ausculta qualificada. Ele é o dono da sua necessidade. Então, ele tem que ser ouvido.